nós estamos aqui na Rua Mestre Emílio, no bairro Pará, ao lado aqui do Sindicato Metabase, e vamos conhecer um pouco da história dessa pessoa assim, muito conhecida por muitos de vocês, né? Mas algumas pessoas de novas gerações, às vezes não sabem muito a história dele. José Torres Martins da Costa, Juca Dentista, que nos recebeu hoje juntamente com a neta Lenira num delicioso café. Eu agradeço, Juca, que prazer, viu? E obrigada por nos receber. Nada a agradecer, é um dever nosso. Mas nós vamos conhecer um pouco da sua história, saber um pouco dessa história desse dentista que eu sempre ouvi falar, o meu pai conta muito de você, e o você com respeito, viu? Mas é com muito prazer. Agora conta pra mim, nasceu aqui em Itabira? Não, nasci na fazenda da Bolívia. Onde é que fica isso? Pertinho do Passabém. Mas na época pertencia a Itabira. Mesmo? A distância de 8 vezes 6, 50 quilômetros. 50 quilômetros, e essa fazenda da Bolívia, hoje, ela fica onde? Ela permanece em Passabém ou ela fica para Itabira? Hoje, acho que ela já é de Santa Maria de Itabira. Santa Maria virou cidade. Sim. Acho que paga imposto em Santa Maria de Itabira. Né? É interessante como fica essa questão, né, de posses, né? É. Tem muita mudança. Tem muita mudança com o tempo. Interessante é que a terra não muda de lugar, né? Justo. Será que são os donos ou são as metas? O que que faz com que aquela terra passe a ser de um lugar e não do outro? São influências de municipais, de câmaras, né? Uhum. Não sei detalhadamente, eu não sei. Quer dizer que a política sempre está à frente, né? Sim, sempre tem isso, né? Uhum. E quando que o senhor veio para cá? Bom, para Itabira definitivamente, nós já viemos em 1937. Porém, antes disto, já os meus avós tinham casa em Itabira, onde nós esporadicamente frequentávamos. E como que era nesse tempo que o senhor vinha para cá, para Itabira? O que o senhor se lembra? Era difícil. Por exemplo, se estávamos na fazenda da Bolívia, era mais fácil. Já havia estrada de carro, toda poeirenta, né? Uhum. De Itabira até essa fazenda, até o Passabém. Quando não tinha caminho, quando não tinha estrada, era caminho. Era cavalo, fazia de 2 viagens, né? Uhum. Saía dessa fazenda, pernoitava na fazenda de família amiga no meio do caminho, para chegar no dia seguinte. Mas as pessoas nessa época, elas eram assim, prazerosas, né? Sim. Você tinha essa liberdade de chegar e falar, olha, não dá para seguir viagem. Abre a casa para nós aí. Nós vamos ficar aqui hoje. E eram bem recebidos, né? E aí, o senhor disse que veio para Itabira. Quando? Definitivamente em 1937. Uhum. O meu pai adquiriu todas as partes da casa da Rua de Santana, uhum, que é essa casa que já falamos com você. Sim. E ali ficamos até hoje. Quantos filhos eram? Nós éramos 5 filhos. Fazia conta, né? Maria Sioninha 1, Juca 2, Maria 3, Chico e Rosa Maria. Nós éramos 5 filhos. 5 filhos. E nessa época, a vida era tranquila? Sim, tranquila era, mas precisava de trabalhar, né? Uhum. Os pais suavam, né? Sim. O que o senhor se lembra que o pai do senhor fazia? Qual era a profissão dele? Meu pai era fazendeiro. Ele passava, depois se mudando para aqui, ele adquiriu mais terras aqui nas vizinhanças, na fazenda do Giral, e ele passava a semana trabalhando, voltava no sábado, entende? Então a mãe é que cuidava, né? A mãe que cuidava dos filhos. Da casa,
E lá nessa fazenda ele cuidava de fazer queijo, lavoura de café, mas passava a semana lá inteira, só voltava no sábado. O que produzia era para ser vendido? Para ser vendido e usado, né? Sim. Na época certa do plantio, plantava-se na colheita de café e tinha as vacas que produziam leite, que ele fazia queijo também. Mas também vinha para a família? O queijo para vender também para a família, né? Para o sustento. E a escola? A escola era aqui no grupo escolar. O primário foi no grupo escolar Coronel José Batista. E a minha irmã no Colégio Nacional das Dores, mesmo no primário, entende? Então, aí fizemos o primário aqui. Você lembra? Começou na fazenda com professor particular. Eu fui alfabetizado com professor particular. Para a cidade, já fui matriculado no 2º ano de grupo. Nessa época que o senhor se lembra do professor particular, era aquele que ia 1, 2, 3 vezes no mês? Não, nessa época o professor particular morava conosco na fazenda. Sim, morava. Permanentemente. Por exemplo, de janeiro a junho e de agosto a dezembro outra vez, entende? Ele era professor mesmo, estudava. Mesmo. Recebia mesmo. Devia ser muito valorizado, Exatamente. Né? Tornava-se uma pessoa da família, né? Sim, porque morava com a gente, casa, né? Uhum. E aí, o senhor se lembra de alguém que estudou com o senhor na época no Coronel José Batista? É meio difícil, tem muito tempo. É meio difícil. Tem uma vaga lembrança. Sou Wilson Braga. Conhece? Não. Quem é? Zizinho. Wilson Braga foi meu colega de grupo. E ele morou aqui da Beira? Mora aí, ele mexe com asilo de velhos, etc. Zizinho Braga. Esse é o Zizinho. Pois é, estamos sabendo da história do senhor e vamos querer saber mais, né? E depois, quando que veio essa vontade do senhor em ser dentista? Bom, isso demorou, né? Aí do Zé Batista, nós fizemos o ginásio em Itabira. O senhor foi para o Sul-Americano? Ginásio Municipal Sul-Americano. Que maravilha! Fiz o ginásio em Itabira. Entende? Corre-se o tempo, aí então, na época, os cursos chamavam curso científico ou clássico. Não havia aqui. Então, nós teríamos que ir para Belo Horizonte para continuar os estudos. Eu fui fazer o científico em Belo Horizonte para depois entrar na faculdade, né? O que passava na cabeça do senhor nessa época? O senhor sabendo assim que tinha que ir embora para poder estudar, para ter melhor condição. O que passou na cabeça do senhor nessa época? Bom, eu queria ter uma formação superior, queria ser um profissional liberal. Isso, né? Era discutido em família? Era também. Então, se tinha que ser em Belo Horizonte, escolhemos lá um ginásio lá e fomos matriculados. Após isso, então, terminado, é que veio a barragem, né? Concurso para o curso superior, né? Esse aí que... Então, quer dizer que era um concurso que hoje é o vestibular? É justo, mas após terminar o curso científico como eu fiz, então tinha que prestar concurso na faculdade que você escolhesse, ou de medicina, ou de odontologia, ou de direito, entende? Então tinha um concurso para ser admitido. Se não conseguisse os pontos, lá não entrava. E naquela época, esses cursos que o senhor disse, eles eram bastante concorridos? Eram concorridos, sim. E, de modo geral, se você quisesse gratuito, só no colégio estadual, em Belo Horizonte. Mas para você entrar no colégio estadual também, você teria que previamente fazer um concurso lá. Não entrava assim só pagando, não. Pois é, que hoje... Então, hoje, assim, se for olhar, a situação do estudante que busca se graduar
está muito privilegiada. Muito melhor do que Porque antigamente. tem Enem, tem SISU, tem ProUni. Tem muito mais oportunidade. Verdade. A dificuldade na época nossa era grande, viu? Mas o senhor tinha parentes em Belo Horizonte? Parente tinha, mas nós residíamos em pensão. É porque, olha bem, longe da família, ter que estudar, né? Sim, Morar em pensão. morava em pensão. E com a mesada, né? Todo mês ia no Tudo banco. contadinho, né? Contadinho, é. Porque não era uma vida fácil. Não, dureza. Para os pais também, né? Verdade. E quanto tempo o senhor levou para estudar? Bom, eu após o curso científico, a gente terminou o curso científico em dezembro. No ano seguinte, já tentei um vestibular e perdi. Então voltei para Itabira e fiquei estudando o ano inteiro sozinho. Ficou frustrado? Não. Não. Não, era natural isso. Sim. Ficamos o ano inteiro sozinho estudando. Quando foi na véspera do ano de 52, já fomos para Belo Horizonte nos preparar, porque o vestibular era em fevereiro de 52. Isso fizemos nesse fevereiro de 52 e logramos êxito. Então, comecei meu estudo de odontologia em 52. E por que o senhor escolheu? O não escolher a medicina é que eu já estava cansado de ficar longe de casa, essa coisa, medicina há 6 anos, mas de qualquer forma, quase que eu afirmo que se eu tivesse feito o vestibular para a medicina na época, eu passaria do mesmo jeito. Né? Daí, então, Foi confiante, né? e o primeiro detalhe, o detalhe que ocorreu é que, ao fazermos concurso para a odontologia, a cláusula que impuseram-nos é que aceitássemos um novo currículo da odontologia, que anteriormente era o de 3 anos e passava naquele ano para 4. O meu curso foi o de 4 anos de odontologia. E esse tempo permanece até os dias de hoje? Sim, a odontologia é feita em 4 anos. Tá, e por ter aumentado esse mais um ano dentro da grade curricular, isso foi necessário para quê? Melhorou muito, né? Muitas matérias foram mais aprofundadas, melhorou muito. Que legal. Os 4 anos eram bem melhores, né? Tá. E durante esse tempo que o senhor estudou, passou na cabeça do senhor alguma vez esse desejo de parar com tudo, de voltar para casa? Não, nunca teve esse desejo. Tinha saudade, mas segurava, né? Segurava, justo. E aí? Aí veio a graduação, formou, o que aconteceu depois? Formei em 1952, 53, em 1955. Em 1956, se não me engano, 11 de março, iniciei minhas atividades em Itabira com consultório particular. Sim. É o mesmo local? Não. Onde era? O meu consultório particular era na Rua Tiradentes, anexo à farmácia Cardoso. A última porta da farmácia Cardoso. Ali fiquei vários anos. Posteriormente, o proprietário, que também havia começado na farmácia na mesma época, eu quero Plínio Cardoso Filho, o farmacêutico antigo Olímpio Cardoso, precisou do cômodo, mas ele tinha um cômodo logo em frente, na casa, quase em frente. Eu passei para essa, que era da Rua Tiradentes 290. Ali permaneci até adquirirmos sala na Avenida João Pinheiro, naquele prédio Monte Carlo, onde tenho consultório até hoje. Muito bem. Conjugado com meu filho Alexandre, que, modéstia às favas, é um grande cirurgião bucomaxilo. Pois é, ele já contou. Porque para quem não conhece, né? Para quem não conhece, mas você vai saber sim. Porque nós vamos chegar agora nos finalmente, né? Como é que o senhor conheceu a esposa? Que vieram os filhos? Conta pra gente. A história é essa. Eu, como muitos companheiros, participávamos do footing
na Rua Tiradentes, que se realizava aos domingos à noite. Lá no Paredão. No Paredão. É o anda para lá, anda para cá. Pois é, conta aqui pra gente, seu Juca. É verdade que as moças ficavam lá e os rapazes passavam e viam entre olhares? Exatamente. As moças também andavam ou ficavam encostadas. Aí vinham os flertes. Depois de muitas caminhadas ou coisa que o valha, às vezes, se havia interesse entre algum casal, eles pediam para conversar. E saíam os dois conversando. E nessa conversa, às vezes, levava em casa. A pessoa, o rapaz levava a moça em casa. Pois é, mas nessa época, como que uma moça ia acompanhada por um rapaz que mal conheceu e levava para casa? Acontecia isso sim. Mas não tinha problema? Não, não tinha problema. No meu caso particular, a Eunice era muito presa pelos pais, está entendendo? É por isso que eu pergunto, né? Como que foi isso, né? O senhor foi muito corajoso. Mas foi o flerte para lá, flerte para cá. Depois de muito flertar, atrevi-me a pedi-la para conversar. Conversamos e dali já, do Paredão, encaminhamos para a direção da casa onde ela residia, que era naquele sobrado ao lado do Cine... Como é que chama? Cine Itabira, né? Na Rua Alexandre Drummond. Rua Alexandre. A casa era aquela esquina até lá em cima na Saúde. Ah, sim. Bom, mas a entrada era nessa rua Alexandre Drummond. E da sacada da casa dela, a mãe, o pai, avistava se estava chegando ou não. Entende? Nisso, fomos até a porta, deixei... Você não ficou nervoso? Não, deixei-a. E assim iniciamos o nosso namoro. Posteriormente, outros encontros, já os pais determinaram que fosse na sala deles. Entendeu? Quanto tempo o senhor levou assim entre namoro, noivado e casamento? Alguns anos, né? Deixa eu fazer uma conta aqui. Eu passei os 51 que eu comecei. Mais 4, 5. Uns 8 anos. 8 anos. E o namoro entre vocês, era esse namoro assim muito vigiado? Não era muito vigiado porque nós já não morávamos na casa dos pais mesmo, né? Não, Mas era muito diferente do que os dias de hoje, né? era bem diferente. Eu vou te afirmar para minha neta, a minha esposa casou virgem. Bem diferente. Bem diferente, Mas é com muito prazer que o senhor conta, né? justamente. E aí? E o casamento? O casamento já foi realizado em Belo Horizonte, né? Ah, é? Porque os pais já tinham, nessa época, mudaram para Belo Horizonte. Peraí, eles mudaram antes do casamento para Belo Horizonte? E o senhor ficou aqui e ela foi para Belo Horizonte com os pais? Com os pais. E Sim. eu, semanalmente, ia lá vê-la, né? Foi quando, então, fizemos o casamento em Belo Horizonte. E aí retornaram? Justo depois do casamento, Já para tinha o consultório particular. já particular continuava, né? Nesse ínterim, eu arranjei e fui trabalhar também na Vale. Ah, muito bem. A Vale, ampliando o serviço dela, criou um posto De atendimento na Vila da Conceição. Ah, que legal. E eu fui seu dentista na Vila Conceição. Um dos primeiros. Eu fui o primeiro da Vila Conceição. E lá o expediente era 4 horas e eu tinha 4 horas livre para o consultório. Intercalava, né? Justo. Perfeito. 4 horas para o consultório, 4 horas dedicado ao emprego. E quando o senhor casou, onde que o senhor morou? Nos primeiros meses, com meus pais. Depois, então, nós... Qual é a casa que foi aqui? Uma casa aqui na rua... Como é que chama essa aqui? Trajano Procópio. Uma casa aqui em frente. Ah, sim. Aqui, ó, do outro lado, né? Justamente aí. Ficamos aí alguns anos.
Posteriormente, foi para essa casa aqui, que não era assim, essa eu já reformei toda, né? Para essa casa da Mestre Emílio. Se eu estava na Vale, a casa era da Vale, eles me arranjaram a casa. Ah, entendi. Entendeu? E aí vieram os filhos. Começaram a vir os filhos. O primeiro nasceu em 60. Quem é? José Torres Martins da Costa Júnior. Zé o quê? Da Filho de Cebola. Cebola. Depois Alexandre de Faria Martins da Costa. Alexandre Banana. Banana. Depois Geraldo de Faria Martins da Costa. Filho de Zu. Mudou. Saiu, né, da situação do hortifruti. Obrigada. A única filha, Rosa Cristina Faria Martins da Costa. 4 filhos. 4 filhos. 3 filhos e uma filha. Pois é, e a família foi crescendo. Justo. Vieram os netos, bisnetos não tem ainda não, né? Vieram os netos, tem alguns outros que estão parados, mas o José não tem filhos, né? O Alexandre tem, a Rosa tem, né? E pronto. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho ela vai vir, estará aqui conosco, está aqui nos dando suporte, né, Sr. Juca? Agora, durante esse tempo todo, Sr. Juca, fala para a gente, Itabira mudou muito para o senhor? Mudou bastante, né? Em que aspecto? No aspecto comercial, mudou muito. O que te traz saudade? Tem saudade da minha esposa, né? Que ela já partiu. Sim. Né? Isso sim. Agora, a vida, o senhor se sente pronto para as mudanças constantes? Preparado. Sinto preparado, né? E por que o senhor se sente preparado? E a vivência, né? Eu já acostumei com as dificuldades da vida, então não acho muita novidade no que Eu acontece. perguntei exatamente por isso, porque muitas vezes nós somos obrigados a passar por mudanças e nem sempre aceitamos essas mudanças, né? Então, o senhor acredita que o tempo faz com que nós amadureçamos? Amadurecendo perfeitamente. É a velhice, é a idade. Eu acredito que é sabedoria. Não vamos dizer que seja sabedoria, boa vontade. Pois é, o senhor falou comigo que ainda está ativo, ainda atende, né? Isso é ter certeza daquilo que escolheu para a vida? É ter certeza e ter medo da ociosidade. A ociosidade é um perigo. Então, eu, enquanto tiver vida com saúde e discernimento, pretendo trabalhar. Já reduzi meu tempo de trabalho pela metade, trabalho em consultório anexo a meu filho, está entendendo? Então, eu estou tranquilo enquanto eu achar que não estou prejudicando ninguém, vou tocando a barca. Para aquele que tem vontade de ter uma profissão, como que ele poderia identificar o que ele gostaria de fazer? Ele tem que observar o que existe para fazer nessa profissão, para ver se ele consegue, se está de acordo com a capacidade dele, porque senão não dá nada certo, não. É isso. E para a gente poder encerrar, né? O senhor tem um dado, uma história interessante que o senhor possa contar para a gente, que o senhor se lembra, assim, que marca a vida do senhor? O primeiro avião que aterrissou em Itabira, eu morava na Rua de Santana. Onde era o campo de aviação? Lá na saída, já para Santa Maria de Itabira, né? Então, nós saímos correndo da Rua de Santana até ao campo de aviação. Chegaram lá sem fôlego, né? Para alcançar, porque o avião primeiro contornou Itabira, fez
uma voada aí ao redor para chegar e alcançar a aterrissagem desse avião. E assim aconteceu e vimos o primeiro avião aterrissar em Itabira. Nossa, se não me engano, chamava-se avião Raul Soares, é uma coisa assim. O senhor lembra qual que era a marca do avião? O senhor lembra? Não lembro, isso eu não lembro, não. Eu acho que tinha o nome de Raul Soares, o avião. Depois apareceu um outro aí, um aeroclube, que tinha um avião próprio, chamado avião Cauê. Que teve um interessante. aeroclube aqui, como uma escola de De aviação? Para tirar o brevet. tirar o brevet. Funcionou isso um tempo aí. Eu gostaria, com a permissão do senhor, que a Lenira viesse aqui conosco, porque durante todo o tempo, gente... Vem sim, Lenira. Durante todo o tempo, a Lenira, que é a neta, ficou aqui... Vamos chegar aqui um pouquinho, né? Para ela poder se sentar conosco. A Lenira ficou aqui e o que mais me chamou a atenção foi ver a intimidade, Lenira, que você tem com a história do seu avô e com outras histórias que durante o lanche, gente, nós fomos conversando, né? Então, assim, é satisfatório, é um prazer. Fala pra gente o que é você saber de uma geração que você não viveu, mas que você está aí, pronta para poder passar para a gente. Eu sempre ouvi isso aqui em casa, né, vô? Sempre convivi com isso o tempo inteiro. Então, faz parte da minha vida, é minha história também saber disso, né? É importante a gente saber da história da gente. É isso. Nossa, muito obrigada, viu? Emocionante ouvir você dizer isso. E é gostoso, né? É ótimo. Ter aí uma neta sempre ao lado, né? E a gente sente um prazer, né? De poder conviver, né? Nossa, obrigada, viu, Lenira? Obrigada mesmo, querida. Muito obrigada, seu Juca. Obrigado, não há de quê. Obrigada Sempre mesmo. às ordens. Sempre às ordens.